Vamos começar por... Boa. Bolsonaro, novo partido. Vamos lá. Reinaldo, o presidente Jair Bolsonaro está reunido com deputados do PSL para decidir o futuro dele. Segundo relatos da reportagem da Band News FM em Brasília, Bia Kicis e Daniel Silveira, 2 deputados, deixaram a sala rapidamente e disseram aos jornalistas que Bolsonaro anunciou a saída da legenda. A declaração ainda é extraoficial. Nem Bolsonaro, nem o PSL, nem o Palácio do Planalto confirmam ainda a saída. A tendência, segundo Bia Kicis, é que o presidente crie uma nova sigla. Ela já até teria um nome: PAB, o Partido Aliança pelo Brasil. Muito bem, vamos seguir aí, que esses dados que vêm aí são importantes também, vale bem. O lançamento dessa nova legenda deve ocorrer no dia 21 de novembro, uma quinta-feira, e a equipe jurídica que trabalha pela saída do presidente Jair Bolsonaro do PSL estima que as 500 mil assinaturas necessárias para a criação de um novo partido devem ser entregues até março de 2020 ao Tribunal Superior Eleitoral. Segundo a advogada Karina Cufa, a ideia é retirar o partido do papel a tempo de lançar candidatos à disputa eleitoral municipal do ano que vem. Para isso, a Corte Eleitoral teria que aprovar a legenda 6 meses antes das eleições, ou seja, até abril. Deu aquela lá da música da Ana Carolina, né? Entre o Bolsonaro e o partido. Eu e você, não é assim tão delicado, não é preciso perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? E se eu disser que já não sinto nada, que a estrada sem você é mais segura? Sei, você vai rir da minha cara, eu já conheço o seu sorriso, sei o seu olhar. Olha aqui. Tudo começou, vamos deixar claro o seguinte: não há nenhuma divergência ideológica de nenhuma natureza entre o Bolsonaro e os 52 deputados do PSL. Com variantes ali de aqui e ali, mas no geral todos eles pensam mais ou menos as mesmas coisas, né? As divergências são de natureza pessoal, em primeiro lugar. Então vamos lá. Joyce Hasselmann não se dá com os filhos do presidente. Segundo entendo, Joyce Hasselmann não estará no novo partido. Permanece no PSL, ou sei lá, vai buscar outra coisa, mas não será o partido de Bolsonaro, né? Por quê? A Joyce tem uma convicção e o Bolsonaro tem outra, em que? Não se sabe. Pensam a mesma coisa. Aliás, ela se colocava, ela dizia que ia ser o Bolsonaro de salto alto, ou de saias, ou sei lá o quê, né? Lembro de uma campanha dela, lembro de um vídeo dela fazendo campanha em que ela aparece como uma boxeadora batendo na cara da Maria do Rosário, né? Demonstrando ali o entendimento da política. Foi líder do governo no Congresso, mas aí se desentendeu com os filhos. Não há desentendimento nenhum do ponto de vista ideológico entre Bolsonaro e os demais, e o comando do PSL, o Luciano Bivar, que é o presidente. O que é a ideologia? Não. Delegado Valdir, por um acaso, quer uma coisa e Bolsonaro quer outra? Para o Brasil? Também não. Onde está a diferença? Desde o começo, e se falou isso aqui, a diferença está no controle da grana, né? O PSL vai ser o partido que mais vai receber fundo partidário e também fundo eleitoral, tá certo? Então, já até o fim do ano são, acho, 114 milhões do fundo partidário, que é aquele dinheiro que vai para a construção e consolidação do partido e despesa do partido. E no ano que vem tem o fundo eleitoral, que deve passar de 600 milhões, a depender de quanto se consolide ali, né? O Bolsonaro não tinha e não tem o controle desse dinheiro. A família não tem. Ele não tem, os filhos não têm. E tentaram obter esse controle. E não conseguiram. Porque o Luciano Bivar tem ali o domínio da máquina partidária. E uma parte dos deputados, por enquanto ao menos, está fechada com Luciano Bivar, ou pelo menos
não vão para essa aventura nova do partido do Bolsonaro, né? Eu não antevejo dificuldade nenhuma de esse partido conseguir 500 mil assinaturas. Considerando a presença que o presidente e seus filhos têm nas redes, o Carluxo tirou umas férias. Evidentemente, não há dificuldade nenhuma para conseguir essas assinaturas. Então, desse ponto de vista, não vejo que o partido vai ter dificuldade para se consolidar, né? Especialmente porque os meios digitais hoje facilitam isso e depois você pode fazer a checagem. Notem, se Bolsonaro resolvesse simplesmente mudar de partido, ou os deputados que o acompanham mudar de partido, esses parlamentares, ele não. Os cargos majoritários não perdem mandato. Então, governador que muda de partido, presidente que muda de partido, senador que muda de partido, não perdem mandato, porque quando se vota no nome. Apenas. Não é a quantidade de votos do partido que vai definir a quantidade de senadores. Não. A cada eleição federal, num ano se elegem 2 senadores, no outro ano se elege 1 senador, 2/3 e 1/3. Você vota nos nomes. O senador que tiver mais votos é eleito. Ou, quando são 2, os 2 que tiverem mais votos são eleitos. Certo? Não depende do voto partidário. Já uma bancada de deputados depende do voto partidário. Né? Então, é claro que a Joyce Hasselmann, por exemplo, com mais de 1 milhão de votos, ela elegeu mais gente. A mesma coisa o Eduardo Bolsonaro. Tá certo? Ou a Janaína Pascoal, aqui em São Paulo, como deputada estadual. Então, o voto de deputado é um voto proporcional, é um voto partidário. O cara simplesmente não pode se eleger com o voto do partido e depois falar tchau. Tô fora. Ainda que seja o mais votado, não interessa. A menos, e aí há as possibilidades, a menos que a pessoa possa alegar, e isso seja crível, uma divergência com o partido. Isto é, o partido mudou radicalmente de linha. Eu fui eleito com o partido pensando isso. O partido passou a pensar aquilo. Completamente diferente daquela que era a sua crença. Essa decisão foi tomada à revelia dos senhores parlamentares e tal. Então aí o deputado pode reivindicar, né, que ele permaneça com seu mandato. Ou então, se o parlamentar for expulso, aí o partido diz: eu não te quero. Né? Porque você desrespeitou as nossas regras, não sei o quê. Aí, claro, o parlamentar não perde o seu mandato e pode mudar de partido. A alternativa a isso, e sim, e sempre perto da eleição abre-se uma janela partidária para as mudanças, mas isso tem que ser votado sempre no Congresso. Consta que a ideia agora é não abrir janela nenhuma, a ver. Fora isso, quando se pode mudar de partido? Quando se cria uma nova legenda. Né? Isso sem perder o mandato. Ou então, 2 partidos decidem fazer uma fusão. Eu sou parlamentar de um ou de outro, não aceito a fusão não é vontade minha, eu também posso sair. Falo, tchau, eu não aceito a fusão. O Bolsonaro não está mudando de partido, ele poderia, sem perder mandato, mas os parlamentares que o seguissem perderiam. Então, ele, claro, não vai fazer essa escolha porque ninguém vai abrir mão do mandato. Ele criando um novo partido, aí sim, os parlamentares podem segui-lo, sem perder o mandato. E aí vai começar uma questão que vai ser jurídica, né? Vamos ver. Caso não se faça uma arbitragem política e se decida segundo aquilo que está na lei, eu ando um pouco descrente de lei no país, porque quando até ministro do Supremo acha que você pode fazer o que você bem entender, né? Dane-se, né? Esses deputados estão saindo porque querem sair. Os votos, e notem, eles só não mudam de partido porque perderiam o mandato, porque se considera que os votos obtidos eram do partido.
Portanto, o fundo eleitoral que é feito, que é definido com base na quantidade de votos, são votos do partido. O fundo partidário com base nos votos do partido. Portanto, estes que migram, evidentemente, não levam o dinheiro correspondente. Tampouco a distribuição do tempo no horário eleitoral. Porque se o PSL não teve tempo nenhum no horário eleitoral na eleição passada, porque é um partido minúsculo, na próxima eleição vai ter. Eleição municipal já. É claro que o PSL vai ter um tempo grande no horário eleitoral. Ah, mas esses deputados levam consigo o tempo do horário eleitoral? Também não. Porque esse tempo era do partido. Essa é a regra. Agora, os advogados do PSL, os advogados do Bolsonaro, não do PSL, os advogados do Bolsonaro estão dizendo que vão lutar ao menos para que o PSL não fique com isso, com o tempo partidário e com dinheiro. A menos, insisto, que haja uma decisão exótica que contraria a lei, que contraria a jurisprudência, esses deputados estão escolhendo ir para o partido do Bolsonaro, que não terá tempo no horário eleitoral, não sei aquele, acho que são 15 segundos. Né? Oi, né? Sem dinheiro também, e aí, mais uma vez, se opta pela chamada campanha na internet. Há muita gente que acredita ainda hoje que, de fato, a campanha do Bolsonaro foi feita com 2,4 milhões, acho. Né? Então, toda aquela estrutura de internet que se criou teria sido criada com 2 milhões e 400 mil reais. As pessoas têm o direito de acreditar nisso. Tem gente que acredita em Papai Noel, tem gente que acredita em fantasma, né? Tem gente que acredita num monte de coisa. Gnomo, né? Eu lembro a época dos gnomos, tinha um monte de gente que via gnomo. Terra plana, né? Tem gente que acredita na terra plana e tem gente que acredita nisso. Inclusive é a verdade oficial, né? Que um esquema de internet do tamanho daquele criado foi criado com isso aí, né? Essa coisinha e tal, porque na verdade... De novo, você vai ter então esta aposta numa campanha que vai via redes sociais. Qual é a justificativa de Bolsonaro? Porque vamos lá. Ele precisa criar uma história que seja verossímil. A história em que algumas pessoas acreditam, e a história que está por aí é a seguinte: olha, como eu não tenho controle do dinheiro do PSL, eu não sei o que andam fazendo com esse dinheiro e não gostaria que isso tudo caísse nas minhas costas. Aí eu viro responsável por aquilo que as pessoas que eu nem sei quem são estão fazendo. E isso sugere, então, que exista, de um lado, uma moralidade elevada, superior, rigorosa, acima de qualquer suspeita, né? Inquestionável, imaculada, limpa, clara, né? Santa, e do outro lado, o contrário de tudo isso. Seria a turma do Bivar. Tá certo assim? Então tá. Então, viva Bolsonaro. Quero a moralidade estrita. Eu não quero, Fábio Cuba, que nada caia nas minhas costas. Por isso eu optei aí para essa coisa, Ana Carolina. Eu e você, não é assim tão delicado. A gente tá, cada um indo pro seu lado. Eu já conheço o seu sorriso. Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto. Se eu disser que já nem sinto nada, Que estrada sem você é mais segura. que a estrada sem você é mais segura. Mais um pouquinho.
Eu sei, você vai rir da minha cara. Já conheço o seu sorriso. Eu já conheço o teu sorriso. Nem teu olhar. Teu sorriso é só disfarce. Teu sorriso é só disfarce. Eu já nem que eu já nem preciso. Sinto dizer que amo mesmo. Tá ruim pra disfarçar. Eu amo. Muito bem, acabou. Chega, acabou. Eu suponho, então, que o Marcelo Álvaro Antônio, o primeiro ministro que apareceu no Laranjal do PSL, não vá para... Como é que chama o partido? PAB? PAB. Não vá para o PAB. Né? Não vá para o PAB. Mas ele está por cima, Marcelo Álvaro Antônio. Ele acabou de receber a Secretaria de Cultura. Para ele. Marcelo Álvaro Antônio está tão por cima que ele recebeu a Secretaria de Cultura. E um partido com essas características que o Bolsonaro diz que terá, com essa pureza toda, que isso, olha, eu vou lhe contar, isso lembra, assim, os templários da Idade Média, tal é o rigor. Né? Eu acho que o Flávio Bolsonaro não vai poder ir. Uma investigação envolvendo Queiroz e tal, Queiroz, no caso do Fabrício, que tem o outro Queiroz, né? O Elcio, que é aquele do condomínio. Então, acho que também não pode ir, né? Mas não, claro que vai. O Marcelo Álvaro Antônio vai ser ali, certamente, uma figura de destaque nessa nova legenda. Ou seja, o que o Bolsonaro fez foi o seguinte, ele tentou tomar o partido. Eu quero o partido para mim. O Bivar disse, não. Ah, não vai dar? Então eu vou sair. Né? E aí, as investigações que houver sobre o Laranjal do PSL, eu não quero saber. Isto não quer dizer que, se aparecerem evidências de uso de dinheiro irregular do PSL, que foram usados, e esse dinheiro usado na campanha do Bolsonaro, isso não quer dizer que a chapa dele não possa, já que tem um procedimento aberto no TSE, sofrer as consequências. Em tese. Né? Mas notem, além disso tudo que eu estou colocando aqui, há uma outra questão que é relevantíssima, que é importante. Né? Notem que o Bolsonaro ele reencrua o processo político mais ou menos como no seu início. De certo modo, é uma aposta de certo modo não, claramente é uma aposta do presidente na desinstitucionalização do processo político. Ele não quer institucionalizar o processo político. O tempo todo é desinstitucionalizar. Ele já passou por várias legendas. Não tenho dúvida, se ele for bem sucedido nisso e não sei o que, daqui a pouco as disfuncionalidades podem começar a aparecer no PAB. Bom, começou no PAB, vamos pro PUB, pro PIB, para onde for, pro PEB. Vai mudando. Porque no fim das contas, o que ele está fazendo é o seguinte, pouco interessa o partido. O partido sou eu. E é o que ele vive dizendo, que seus filhos vivem dizendo, essas pessoas todas não teriam sido eleitas não fosse Bolsonaro. E em parte é verdade. Infelizmente o processo político convergiu para essa situação. Houve uma descrença tal na política, motivada por Lava Jato, por todo mundo, ninguém presta, todo mundo é bandido, todo mundo é culpado, temos de ter alguém que não tenha compromisso com nada do que está aí. Não é? E Lava Jato e bolsonarismo convergiram para um lugar só. Tanto é que o Sérgio Moro é ministro do Bolsonaro. Não é? Então, infelizmente, o processo político caminhou para isso. Fez com que o Bolsonaro se transformasse no grande eleitor de boa parte, sim, da bancada do PSL. Me parece evidente que uma Joyce Hasselmann, com a presença que tinha nas redes sociais, que tem ainda, conseguiria ser eleita em outras legendas, né, mesmo se a avalanche de votos do Bolsonaro
E um ou outro aí das redes sociais, Janaína, que foi uma das que assinaram lá o pedido de impeachment, há alguns aí que mesmo em outras legendas poderiam ter sido eleitos. Mas há gente que só apareceu e que só existe e que só conseguiu se eleger por causa do Bolsonaro. E com isso eu não estou cantando as virtudes do Bolsonaro, eu estou fazendo um registro que é de natureza histórica e que é de natureza sociológica também. Como foi que nós chegamos a um processo em que um deputado do baixo clero, que era tratado de maneira folclórica e se fazia folclorizar com as coisas que dizia, se transforma no detentor de uma avalanche de votos e que faz o que faz com o processo político.